Através desse vídeo, eu venho abrir o primeiro episódio sobre a série Os Frutos do Espírito. E nesse vídeo eu vou falar sobre o amor. Então fica coladinho aqui, porque eu vou explicar de uma maneira prática, ok? Sobre o amor. E eu e você, certamente, sairemos desse vídeo com uma visão diferente do amor. Então, desde já, eu já vou pedindo para vocês curtirem esse vídeo, compartilhar. E antes de começar a falar sobre esse tema, minhas pessoas lindas e abençoadas, roda a vinheta. E para começar, eu vou começar fazendo uma leitura do livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, tá bom? Você que tem sua Bíblia aí, siga. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Antes de falar do amor, eu quero falar brevemente sobre fruto. O que é fruto? Fruto é um resultado ou uma consequência. Esse é o significado da palavra fruto, resultado. Para nós termos resultado de algo, provavelmente a gente teve que fazer algo, né? Eu faço algo e espero o resultado. Por exemplo, eu vou fazer uma comida e eu quero ter o resultado de uma comida deliciosa. Mas então eu tenho que fazer algo. E não é diferente com o fruto. O fruto do Espírito é um resultado. Um resultado de quê? De hábitos, vamos dizer assim. Hábitos do nosso dia a dia. E o que seria hábitos? Seria uma repetição diária de algo ou de uma habitação, vamos dizer assim, na nossa vida. Por exemplo, hábitos vem de habitar. Habita-se em um lugar, ou alguém habita em determinado lugar, e por causa disso, essa pessoa passa a ter hábitos dentro daquele lugar. Por exemplo, uma família tem o hábito de almoçar determinado horário, tem o hábito de usar determinado tipo de sabonete, de usar determinado tipo de detergente para lavar a louça e por aí vai. Já uma outra família tem outros tipos de hábitos. Tem famílias que têm o hábito, ou não só família, uma pessoa individual, tem o hábito de se alimentar de forma saudável. Tem outras pessoas ou famílias que preferem se alimentar com fast food e por aí vai. Então, os hábitos são criados em nós. A gente começa do pouquinho e daqui a pouco vai ficando grande e se torna um hábito e às vezes vira automático. Então, o amor, ele é um resultado. O resultado de quê? De hábitos que eu e você temos na nossa vida. A Bíblia nos mostra aqui, no livro de Gálatas, um pouco antes dos frutos do Espírito, fala sobre as obras da carne. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, tudo quanto se parece com essas perversidades contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. E aí você pode me perguntar, por que do Espírito fala frutos? E por que o da carne fala obras, né? Cita as obras da carne e os frutos do Espírito. Então eu vou te explicar.
Os frutos, como eu disse aqui, são consequências. E as obras não são consequências. As obras é como se tivesse uma árvore perto de você, cheia de coisas, um menu. E aí você escolhe o que você vai fazer, o que você vai se alimentar ali. Ah, eu vou me alimentar dos ciúmes, eu vou me alimentar da ira. Não necessariamente você vai praticar ou vai se alimentar de todas essas coisas, esses frutos, essas obras da carne de uma vez só. Talvez você não tenha a falha com a questão da imoralidade sexual, mas você tem a falha da ira, né? Você ira muito rápido, você se aborrece muito rápido e por causa disso você tem dificuldade de liberar perdão, por exemplo. Já o do espírito não, são frutos, são consequências de um hábito de vida que eu tenho, que eu escolho ter, ok? E aí a pessoa pode me perguntar assim, mas Tati, fruto do espírito, o amor, a bondade e por aí vai, e as obras da carne, mas como que uma pessoa pode ter uma coisa ou outra, né? De onde vem os frutos do espírito? Do próprio Deus, né? Do Espírito Santo que está em nós. E as obras da carne, né? Elas estão na nossa carne, dentro de nós temos a carne e temos o espírito. A palavra do Senhor nos fala, né, que existe uma guerra entre a carne e o espírito, né? A nossa carne, ela guerreia contra o nosso espírito. As obras da carne, elas tentam abafar os frutos do espírito na nossa vida, para que nós não venhamos ter consequências dos frutos do espírito na nossa vida. Então, sim, ainda que eu seja cristã e que eu tenha o Espírito Santo dentro de mim, que eu creia em Deus, que eu creia em Jesus Cristo e eu creio que Ele habita em mim, eu posso sim estar vivendo e escolhendo a prática das obras da carne. Entende? O Espírito Santo não deixou de estar em você, mas você passa a ter resultados que não são os resultados do fruto do Espírito. Então vamos lá. Vamos falar de amor, que é o fruto, que é um dos frutos do Espírito. A Bíblia nos fala que o fruto do Espírito, que o amor, quer dizer, desculpa, que o amor, ele é a base de tudo, né? Sem o amor eu nada seria, né? Se o amor acabar, eu nada serei. E o que é o amor? O amor é um sentimento? Ah, eu amo fulano, ah, eu amo ciclano, ah, estou sofrendo de amor. O amor é isso, gente? Não, o amor não é isso. O amor, esse amor ao qual eu estou falando para vocês, e que é um fruto do Espírito, é uma consequência, é um resultado na sua vida. Esse amor, ele é uma pessoa. A Bíblia fala, Deus é amor. Então, somente nessa fonte chamada Deus é que eu consigo ter esse amor como resultado na minha vida. Em 1 Coríntios, que é um capítulo, né, muito conhecido, capítulo 13, versículo, a partir do 1, fala assim, olha, e agora, passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos ou dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê a todos os necessitados tudo o que eu possuo, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente,
O amor é bom, é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconvenientemente, não se age egoístamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Vou ficar até aqui. Eu li do versículo 1 até o versículo 8. Esse amor aqui, gente, não se ressentir do mal. Alguém é injusto com você. E você não guardar ressentimento. O amor que está em você é capaz disso? O seu amor, o seu sentimento, amor, é capaz disso? O amor que está em você é capaz disso? Eu deixo essa pergunta aqui para você mesmo refletir sobre isso. O amor que você diz, né, ter, eu amo, ele é capaz disso? De tudo suportar? De não se ressentir com o mal, não se vangloriar? De não ser arrogante? Quando alguém vem com uma arrogância para você, ou se achar melhor ou mais importante do que você em determinada situação, ou no seu trabalho, ou onde você estuda, no seu dia a dia, e em momento algum talvez você se torne arrogante em responder a essa pessoa. Você nunca foi arrogante? Se a gente for olhar, a gente fala assim, mas que amor é esse aqui? Que o apóstolo Paulo escreveu em Coríntios. Esse amor aqui, nenhum de nós, seres humanos, temos na nossa essência, ok? Porque o nosso amor, ele é limitado, ele é frágil. Muitas vezes o nosso amor é como uma moeda de troca. Se me tratam bem, eu amo. Se me amam, eu também vou amar. Se eu me sinto bem recebida em determinado lugar, então eu amo aquelas pessoas. Porque eu me sinto tratada muito bem naquele ambiente. Aquelas pessoas, elas reconhecem quem eu sou, então eu as amo. Mas o fruto do Espírito, o amor, não é sobre isso, e não é esse amor. Porque é um fruto do Espírito, que ele resulta em você. Não é o seu fruto, é o fruto do Espírito, entende? A fonte é o Espírito Santo, é Deus. Ele é a árvore, e ali tem vários frutos, porque o fruto é do Espírito Santo. Mas você tem se aproximado dessa árvore, você tem vivido uma vida íntima com essa árvore, vamos dizer assim, para poder também dar frutos do Espírito, para poder trazer esses frutos como hábito da sua vida. Amar aqui, gente, é um hábito. E esse hábito vem com uma vida de aproximação com a fonte do amor. Deus é amor. Deus é capaz. O Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo que está em mim e você, é capaz de nos levar a ter um amor paciente, um amor benigno, a não ter inveja do outro, a não desejar mal para o outro, a não guardar ressentimento ainda que as pessoas te façam mal. Esse amor, ele é gerado em nós por meio do Espírito Santo. Esse amor, ele deve ser a essência do discípulo de Jesus.
ele deve ser a essência daqueles que vivem uma vida de buscar o Senhor Deus todos os dias. Como eu falei no início do vídeo, é um hábito. Se você tem esse hábito de estar próximo de Jesus, os resultados vão ser os frutos do Espírito. Se eu tenho o hábito de me alimentar bem, de forma saudável, o resultado, quando eu for fazer um exame, as taxas do meu sangue, as taxas vão estar todas ótimas. Provavelmente eu não vou estar com diabetes, eu não vou estar com problema de pressão alta, eu não vou estar com isso, com aquilo outro. Eu não vou ter uma glicose alta, não vou ter o colesterol alto. Por quê? Porque eu estou me alimentando corretamente. E ainda digamos que talvez, mas eu já tenho um colesterol alto, eu já tenho uma glicose alta. Mas a partir do momento que você começa a ter uma alimentação saudável, você vai estabilizar aquilo, obviamente. Entende? Você não vai extrapolar mais. É um hábito. Se eu tenho o hábito de me alimentar só de hambúrguer, coxinha, sorvete, açaí, batata frita, se eu tenho esse hábito, os frutos que eu vou ter é colesterol alto, glicose alta, correndo risco de ter um AVC, de infartar e por aí vai. Entendeu, gente? Então esse amor, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E se eu estiver muito próxima dessa pessoa, eu vou conseguir ter esse fruto na minha vida. Muitas vezes a gente entende que o amor é só um sentimento, né? E muitas vezes a gente se sente frustrado, porque no nosso sentimento humano a gente ama as pessoas e às vezes a gente ama alguém e a gente não recebe o amor da mesma forma. Nós somos traídos, nós somos humilhados, as pessoas mentem para nós, às vezes a gente cria uma expectativa lá em cima sobre aquela pessoa, porque a gente pensa, eu amo tanto aquela pessoa, e aí a pessoa pisa na bola com você. E aí, você vai deixar de amá-la? No seu amor, sim, provavelmente. Mas quando dentro de você tem o Espírito Santo, tem essa fonte inesgotável de amor, que te capacita a amar da forma que nos mostra o livro de 1 Coríntios 13, tudo se torna diferente. Porque imagina alguém fazer algo com você e você simplesmente olhar e falar assim, mas eu amo essa pessoa. Jesus, ele amou o tempo todo enquanto ele esteve aqui nessa terra. Imagina alguém numa cruz, sendo crucificado, sofrendo, sentindo dores por algo que ele não cometeu. E ele ali, ainda assim, ele estava preocupado ali com a mãe dele. Eu estou aqui na cruz, estou sendo crucificado, eu vou morrer. Quem vai cuidar de Maria, minha mãe? Quem vai cuidar? João cuida dela. Isso é amor. É priorizar o outro. Amar o próximo como a ti mesmo. O Senhor nos ensina isso. E Ele nos ensina isso o tempo todo. Jesus amou as pessoas. Jesus me amou. Jesus te amou. Mesmo nós não merecendo. E aí, quando alguém faz algo contra você, ou talvez nem faz algo contra você, às vezes você olha para a pessoa e tem inveja. Diz que ama, mas não ama. Você está invejando aquela pessoa. O amor, ele não inveja o outro. Então, assim, olhemos para Jesus como exemplo de amor. Eu e você, nós podemos ter o hábito diário, tá? De colocar esse amor em prática. Porém, para isso é necessário, volto a dizer, nós estarmos bem caladinhos, bem agarradinhos na fonte. No livro de João, Evangelho de João, para terminar o vídeo, tem uma passagem muito profunda. Evangelho de João, capítulo 15.
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo o que dá fruto ele limpa, para que dê ainda mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto, pois assim mesmo, se não estiver ligado à videira. Ligado à videira, ligado à fonte. Vós igualmente não podereis dar frutos por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. A quem? A fonte. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Pois sem mim não podereis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo jogado fora. Então, esses ramos, se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Então, estes ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis, e o que desejares vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às obras do meu Pai e permaneço em seu amor. Não sou eu que estou falando, gente. A Bíblia está falando. Se você permanecer, você vai ter amor. O amor vai permanecer também em você. Entende? Jesus aqui fala que ele permaneceu no Pai. Ele foi obediente aos mandamentos do Pai. E o amor permaneceu nele. Ou seja, o fruto foi gerado. O resultado veio. O resultado veio. Por quê? Porque ele permaneceu na videira verdadeira. E aqui a palavra do Senhor nos fala: se você permanecer na videira verdadeira, vai dar frutos. Frutos. E frutos em abundância. Amor em abundância. Hoje se fala muito de amor, né? Mas se vê pouco de amor. E tantas pessoas sofrem por carência de ser amadas e, por outro lado, por não conseguir, às vezes, amar. E eu não estou falando aqui só de amor homem e mulher, tá? Ou de relacionamento amoroso. Eu estou falando de amor ao próximo. De olhar para o próximo e amar o próximo. De simplesmente falar assim, o amor tudo suporta. De falar assim, olha, eu nem te conheço, mas eu te amo. Eu nem sei direito quem você é, eu te amo. É amar o próximo. Então, aquela pessoa que está ali na fila do supermercado, próxima a você, ela é seu próximo. O seu próximo não é só seu pai, sua mãe, seu marido, seu namorado, os irmãos da igreja onde você congrega, não. Amar o próximo. Quantas vezes Jesus estava andando ali e de repente ele entrava numa cidade, saía de uma cidade, entrava, e ele se deparava com pessoas que ele não as conhecia. E ele amava aquelas pessoas. Quantas e quantas vezes? Quantas vezes? Mas por quê? Porque ele foi obediente aos mandamentos. Ele permaneceu ali, ó, na fonte, na videira verdadeira. Se vós permanecer na videira verdadeira, certamente você dará frutos. E daí sim, vem os frutos do Espírito. Permanecer no lugar correto para
ter resultados corretos. E amar gera em nós amor. Quanto mais eu amo, quanto mais eu consigo me doar pelas pessoas, quanto mais eu estou na presença do Senhor, eu coloco a palavra do Senhor como algo de extrema importância na minha vida, quanto mais eu valorizo a presença de Deus e o busco, certamente eu vou amar mais as pessoas. E também isso vai fazer bem para mim. Vai fazer bem para mim. Amar dessa forma que eu estou falando aqui, que a Bíblia me mostra, esse amor aqui, ele gera algo maravilhoso em mim. Eu preciso me tornar uma discípula de Jesus que a minha essência seja amor. Para onde eu vou, por onde eu passo, eu amo. Eu tô olhando assim porque a Mel tá ali, gente. Ela tá de olho em mim. Então, eu termino com esse vídeo deixando essa palavra para vocês. Vá para a fonte, se você for para a fonte correta, o fruto vai ser amor. Vai ser um hábito na sua vida amar as pessoas. Vai ser um hábito na sua vida. E esse hábito, ele vai gerar esse resultado, amar. Amar, amar, amar. Existem outros frutos do Espírito? Existe, eu vou falar deles na próxima semana. Cada semana eu vou estar falando de um. Porém, o amor é a base para tudo. O amor, ele é importante. Se não tiver amor, eu nada serei. Mas é esse amor, de amar o outro, de amar você mesmo, de ter hábitos saudáveis. Não escolha as obras da carne. Escolha viver de forma saudável. Vem cá, Mel, dar frutos do Espírito. Tá bom, gente? Que os frutos do Espírito, porque Ele é que dá esses frutos em você. Não depende de você, depende do próprio Deus, da sua busca. Quando você o busca, quando você está em comunhão com Ele, quando você lê a Bíblia, procura conhecer mais sobre esse Deus maravilhoso, certamente frutos do Espírito serão gerados na sua vida. Então não se esqueça, são hábitos importantes e necessários para que esses frutos sejam gerados, ok? Fica aqui meu beijo. Peço para vocês, mais uma vez, curtam esse vídeo, compartilhem com outras pessoas e fiquem atentos, porque na próxima semana eu vou vir com mais um fruto do Espírito para falar para você, tá bom? Deus abençoe a sua vida, aonde quer que você esteja. Independente se é no Brasil, se é em outro país, se é na sua casa, se é no trabalho, no momento que você estiver ouvindo esse vídeo. Seja abençoado em nome de Jesus. E que essa palavra, ela possa trazer uma clareza para você do que é o fruto do Espírito. Ok? Deus te abençoe. Fica aqui meu beijo e até o próximo vídeo.